Zé, aos 32 anos, era o retrato vivo da força bruta e da ingenuidade pura. Ele não conhecia gráficos financeiros, só sabia ler o tempo na lua e calcular o lucro pelo suor que escorria nas colheitas. Sua vida era simples: terra, gado e o orgulho de ter construído com as próprias mãos tudo o que possuía. Cada palmo daquela fazenda era o reflexo de um trabalho honesto, sacrificado, de um homem que acreditava na palavra e, pior, no amor que juravam ter por ele. Foi justamente essa crença, essa bondade rústica que o derrubou. Zé confiou em quem não devia, a pessoa que ele colocou como rainha da sua casa. E essa pessoa, meus amigos, o limpou. O roubo foi meticuloso, planejado por meses, e Zé, o bruto que derrubava árvores, não viu a armadilha. Quando a verdade veio à tona, ele perdeu tudo: a casa, a escritura, os animais. Ele saiu da porteira que ele mesmo colocou, humilhado, sem dinheiro, sem plano, com a poeira da derrota e apenas a roupa do corpo. O povo da roça viu Zé se afastar e pensou: acabou. O pobre coitado nunca mais volta. Mas quem conhece a natureza sabe que a força da terra não se mede pelo que se tem, mas pelo que se está disposto a lutar para recuperar. Zé foi embora sim, mas ele levou consigo a memória de cada semente plantada. A pergunta que fica é: o que acontece quando um homem que só sabe usar a força aprende a usar a cabeça? Ele voltará apenas pela justiça, ou a sede de vingança o transformará em algo que a roça nunca viu? Antes de eu continuar a contar como um homem que só tinha o suor aprendeu a ser esperto, eu queria te pedir: se inscreve aqui no canal e deixa o gostei, ajuda a gente a manter essas histórias reais vivas. E me conta, de que cidade você está me ouvindo? Você já passou por uma traição dessas? O sol do meio-dia fritava o chão de terra batida e Zé mal sentia o calor. A dor da traição era um frio que lhe gelava a alma, mais profundo que qualquer inverno. Ele estava caminhando há horas, sem destino, afastando-se da fazenda palmeira, que até ontem era dele. Não restava um tostão no bolso nem um pedaço de pão, apenas a roupa surrada do trabalho. A traidora, Lúcia, tinha sido a esposa perfeita por 7 anos. Jovem, bonita, vinda de uma cidade próxima, ela sempre soube como embalar o coração simplório de Zé. Ele confiava nela mais do que no próprio machado. Se ele dizia que a colheita seria boa, ela sorria e dizia que confiava em seu homem. Enquanto Zé se esfolava no campo, ela cuidava dos papéis. Como ele não tinha estudo, ela se ofereceu para organizar a vida, transferindo tudo lentamente para seu nome, com procurações assinadas por um Zé cansado demais para ler, mas nunca cansado demais para confiar. O golpe final veio quando ela trouxe o amante para morar na casa. João, o agiota da cidade vizinha, um homem de terno caro, que sempre desprezou o trabalho braçal, mas cobiçava a terra produtiva de Zé. João e Lúcia tinham orquestrado tudo. No momento da expulsão, Zé, no ápice da sua fúria bruta, quase o matou. O embate foi rápido. Zé, desarmado, tentou usar a força, mas João, prevenido e com 2 capangas, o deteve. Foi Lúcia quem jogou a verdade na cara dele, com um sorriso de escárnio que dilacerou o que restava da sua dignidade. Você é um burro, Zé. Só serve para sujar as mãos. Essa fazenda precisava de um homem que soubesse gerenciar, não apenas suar. Ela cuspiu, jogando-lhe a bolsa vazia que ele lhe dera de presente. A dor não era pela perda material. Era pela humilhação, pela quebra do juramento sagrado que ele fez diante de Deus. Zé se sentia estúpido. Ele podia levantar uma tonelada, mas não conseguiu levantar a cabeça para ler uma linha sequer. Ao passar pela divisa da propriedade, ele olhou para trás. A casa parecia a mesma, mas a bandeira da traição estava hasteada. Ele prometeu a si mesmo que voltaria, mas não como o Zé que eles conheciam. Ele precisava de mais do que força, precisava de inteligência. A força só o fez perder. Seu único amigo, o velho Tião, um tropeiro aposentado que vivia isolado, foi a única pessoa que se atreveu a cruzar seu caminho e oferecer ajuda. Vai para o norte, Zé. Lá ninguém te conhece. Vai aprender a lidar com gente esperta. Se for ficar, vão te matar, ou você vai preso pela burrice dela, aconselhou Tião, dando-lhe um saco de viagem com um pouco de rapadura e uma faca. Zé assentiu, engolindo o orgulho.
Ele tinha que ir embora para sobreviver e principalmente para aprender. A vida na roça só o ensinou sobre a terra. Agora, ele precisava de uma nova escola, a escola da malícia humana. A viagem para o norte, seguindo as instruções de Tião, não foi uma jornada, mas uma penitência. Zé caminhou por semanas, alimentando-se de frutas silvestres e, quando tinha sorte, de alguma caça que abatia com a faca. Cada passo era uma lição de humildade. Ele, que nunca havia pedido nada a ninguém, precisou aceitar a caridade de fazendeiros desconhecidos em troca de um dia de trabalho pesado. Nessa estrada de sofrimento, Zé começou a polir a pedra bruta de sua mente. Ele observava. Observava como os tropeiros negociavam o preço do gado, como as palavras podiam ser usadas para diminuir o valor do seu produto ou inflar a sua dívida. Ele notou que a força não significava nada se você estivesse do lado errado de um pedaço de papel. O desespero o forçou a ouvir, a reter informações. Chegou a uma região de mineração, um lugar sujo e caótico, onde a lei era feita por quem gritava mais alto e quem enganava melhor. Lá, ele arranjou trabalho na segurança de uma pequena mina operada por um homem chamado Coronel Cícero, um sujeito de pouca palavra, mas de olhos atentos, que gostava de ter homens fortes e leais por perto. Zé não tinha lealdade a ninguém além de si mesmo e da promessa de retorno, mas ele era impecável no trabalho. Seu silêncio e sua força eram ativos valiosos. Cícero notou que Zé era diferente. Não bebia, não jogava e pedia para ser pago em mercadorias valiosas, ouro em pó, pedras raras, ao invés de dinheiro que ele não confiava. O ambiente da mina era uma universidade de trapaças. Zé observava os mineiros roubando uns aos outros, os comerciantes adulterando o peso do ouro. Ele não participava, mas estudava a mecânica do engano. Um dia, Zé viu um incidente que mudaria sua perspectiva. Um jovem mineiro foi flagrado tentando contrabandear uma pedra preciosa. O capataz, um homem cruel chamado Barão, ordenou que ele fosse chicoteado. Zé interveio, usando sua presença física para intimidar o capataz sem derramar sangue. Não vale a pena. O que ele roubou é pouco. Use ele como exemplo de outra forma, disse Zé pela primeira vez, usando a voz para planejar, não apenas para ordenar. Cícero, que assistia de longe, ficou intrigado. Ele chamou Zé para sua cabana naquela noite. Você não é um burro, Zé. Você finge ser. Por que parou o chicote? Quer fama de bonzinho? Perguntou Cícero, cuspindo tabaco no chão de terra. Não, coronel. Ele ia ser chicoteado, mas ia continuar roubando. Não aprendemos nada com a dor, só a odiar. O roubo dele foi por fome, não por ambição. Se der a ele o suficiente para não passar fome e ameaçar a família dele se ele tentar de novo, ele será o mais leal da mina. O chicote só cria inimigos nas sombras, explicou Zé, citando uma lição que aprendeu observando como os animais respondiam ao medo versus ao respeito. Cícero sorriu. Era um sorriso frio de predador que encontra um novo filhote talentoso. Você tem potencial, Zé, mas é ingênuo. A vida não é sobre justiça, é sobre poder. E poder se consegue com informação e controle. Diga-me, o que você faria se fosse roubado de tudo, como eu sei que foi? Desafiou o coronel. Zé, pela primeira vez em meses, contou sua história. Não a história do amor, mas a história da burrice, como ele assinou documentos sem ler. Cícero riu longamente, mas não foi um riso de desprezo. O papel é a corrente mais forte que existe, Zé. Mais forte que qualquer ferro. Você precisa aprender a quebrar essas correntes. Eu tive um problema parecido com um dos meus sócios, o tal de Dr. Eustáquio, um advogado desonesto. Ele sumiu com os registros de algumas terras. O que você faria? Zé pensou. Matar Eustáquio era fácil, mas não resolveria o problema do papel. Eu não o mataria. Eu o faria me dar os papéis. Se ele não der, eu roubaria tudo o que ele ama. Se ele ama a lei, eu faria ele quebrar todas. Se ele ama o dinheiro, eu secaria a fonte. Se ele ama a família, eu a mostraria o monstro que ele é. O papel dele só vale se a reputação dele estiver intacta, disse Zé, sentindo o veneno da malícia escorrer pelas suas veias. O coronel Cícero bateu na mesa. Você é o meu novo braço direito. Vou te ensinar a jogar o jogo do papel e do dinheiro. Mas você tem que jurar lealdade à minha palavra.
Não sou seu amigo, sou seu professor, e todo professor cobra a lição. Zé aceitou. Ele não tinha nada a perder. Nos próximos 2 anos, Zé não apenas trabalhou para Cícero, ele estudou. Cícero o ensinou sobre as brechas da lei rural, sobre como registrar terras em nomes de terceiros, como usar dívidas de agiotagem para forçar a venda de propriedades e, crucialmente, como criar uma reputação de homem justo e temido ao mesmo tempo. Cícero não era um vilão de uma nota só. Ele era um estrategista frio. Ele ensinou Zé que o dinheiro não vinha do suor, mas da alavancagem. O trabalho braçal era para os tolos. O trabalho esperto era para quem sabia fazer o dinheiro alheio trabalhar para si. Zé aprendeu a escrever não bem, mas o suficiente para ler documentos críticos. Ele aprendeu a identificar falsificações. Ele assimilou a ideia de que a melhor defesa contra a traição é a absoluta falta de confiança. Um dos aprendizados mais importantes foi sobre o tempo. Cícero ensinava que a vingança e o lucro devem ser servidos frios. A pressa é inimiga do bom negócio. Se você foi roubado, Zé, não volte agora. Eles estão esperando o animal ferido. Volte quando eles tiverem baixado a guarda, quando estiverem confortáveis. Volte como um fazendeiro de sucesso, não como um andarilho. Use o orgulho deles contra eles, instruiu Cícero. Zé seguiu o conselho. Ele investiu seu pequeno ouro em gado de corte de uma raça resistente que Cícero indicou. Ele fez negócios pequenos, honestos, para construir uma fachada de empresário legítimo na região norte. Ele tinha a força, mas agora ele tinha a estrutura. 2 anos se passaram. Zé tinha mudado. O corpo ainda era o mesmo bloco de músculo e cicatrizes, mas os olhos... os olhos não eram mais ingênuos, eram calculistas, frios. Ele não confiava em sorrisos, apenas em garantias. Ele vestia roupas melhores, sabia falar em termos de mercado. E tinha uma pequena fortuna escondida, gerada com o suor de outros, mas guiada por sua estratégia. A notícia da sua transformação começou a circular. Um Zé de sucesso estava fazendo nome no norte. Essa notícia, distorcida e exagerada, finalmente chegou à antiga fazenda Palmeira. Lá as coisas não estavam boas para Lúcia e João. A terra de Zé era produtiva, sim, mas João era um péssimo fazendeiro. Ele gastava o dinheiro em ostentação na cidade, desprezando a manutenção. Os capatazes roubavam, os animais morriam de doença e a seca estava apertando. Eles tinham a terra, mas não tinham a alma da terra. O dinheiro estava acabando e a beleza de Lúcia começava a murchar com a preocupação. João tinha dívidas e os credores começavam a farejar o fracasso. O momento era perfeito. Zé, agora conhecido como o Zé do Norte, estava pronto para voltar. Ele se despediu de Cícero, que lhe deu um último conselho. O homem é falho, Zé. Você quer ser justo, mas não se esqueça. A justiça não paga as contas. Use a justiça como máscara. O que importa é a vitória. Zé assentiu. Ele sabia que precisava ser falho para vencer, mas jurou que a falha seria calculada. Seu retorno não seria para matar, seria para humilhar. Ele voltaria para recuperar o que era dele e para garantir que seus inimigos desejassem que ele nunca tivesse aprendido a ler. Ele deixou o norte desta vez, não a pé e sozinho, mas a cavalo, liderando uma pequena tropa de mulas carregadas de suprimentos e, mais importante, de documentos legais forjados com a perfeição que Cícero o ensinara. A vingança estava a caminho, e ela vestia terno e sabia usar caneta. A viagem de volta foi calculada para ser lenta e visível. Zé não queria chegar de surpresa. Ele queria que o medo e a curiosidade o precedissem. Ele viajava com 3 peões que contratara no norte, todos homens silenciosos e de confiança, treinados por Cícero para parecerem mais seguranças do que meros trabalhadores rurais. Zé não estava mais em farrapos. Usava um chapéu de couro novo e botas polidas e montava um cavalo baio robusto, um símbolo claro de prosperidade. Ao chegar nos arredores da cidade onde ficava a fazenda Palmeira, Zé parou em um pequeno vilarejo de beira de estrada. Ele se hospedou na única pensão decente, pagando adiantado e em moedas de prata reluzentes, um luxo inédito naquelas paragens. A notícia viajou mais rápido que a peste. O Zé voltou, mas não é o mesmo Zé, é o Zé do Norte, cheio de dinheiro.
Lúcia e João receberam a notícia com desprezo e uma ponta de pânico. Na fazenda Palmeira, o ambiente era de decadência. João tentava manter as aparências, mas o pasto estava seco, o gado emagrecido, e os poucos empregados que restavam estavam insatisfeitos. Eles deviam dinheiro até na venda da esquina. Que venha esse caipira enriquecido. O que ele vai fazer, chorar? Os papéis estão no meu nome, Lúcia, ele não tem nada aqui, bravejou João, embora seu suor frio denunciasse a insegurança. Ele era burro, João, não estúpido. Se voltou é porque aprendeu algo. Zé nunca recuava do trabalho. Se ele vir o estado da fazenda, ele vai se sentir vitorioso antes mesmo de falar conosco, respondeu Lúcia, com a voz carregada de apreensão. Ela conhecia a teimosia de Zé. Zé, no entanto, não foi diretamente à fazenda. Ele tinha um plano mais sutil. Seu primeiro movimento foi ir ao cartório da cidade. Não para questionar os documentos da Palmeira, mas para fazer um novo registro. Ele comprou, legalmente, um pequeno pedaço de terra abandonada, estrategicamente vizinho à propriedade de João e Lúcia. Uma terra que ficava no ponto mais alto da região, com um poço natural que nunca secava completamente. O escrivão do cartório, um homem pequeno e metido a importante, tentou subestimá-lo, como era de praxe com homens da roça. O senhor tem certeza que quer investir nesta terra? É seca, quase sem valor, Zé, começou o escrivão. Tenho, senhor. O valor da terra não está no que ela dá, mas no que ela pode dar. E eu sei fazê-la dar. Aqui está o dinheiro. Quero que a transferência seja feita hoje e publicada no mural público da cidade. Rápido e limpo, ordenou Zé, a voz grave e sem espaço para discussão. A compra foi concluída. Zé agora era um proprietário de terras legal na região, o que lhe conferia status. O próximo passo foi mais pessoal e cirúrgico. Zé procurou o velho Tião, seu único amigo, que vivia em uma cabana isolada. Tião, ao ver Zé, chorou de emoção e alívio. Você voltou forte, meu filho, graças a Deus. Voltei forte e aprendendo, Tião. Preciso da sua ajuda. João e Lúcia estão usando o prestígio da fazenda para pegar crédito na cidade. Quem são os maiores credores deles? Perguntou Zé. Tião, que tinha ouvidos em toda a roça, revelou que o principal credor era o Barão Pereira, um comerciante de grãos que financiava as colheitas anuais. João devia a Pereira uma quantia considerável e o prazo estava apertando. Zé sorriu. Era a brecha que precisava. Ele não iria atacar João diretamente, atacaria a fonte de confiança de João. Ele se vestiu com sua melhor roupa, limpa e engomada, e foi ao encontro de Barão Pereira. A reunião foi no escritório apertado de Pereira, um lugar cheio de cheiro de papel velho e mofo. Pereira era um homem obeso, arrogante, que adorava esfregar o poder financeiro na cara dos devedores. Ah, o Zé do Norte. Ouvi dizer que voltou rico. O que um homem como o senhor quer com um pobre comerciante como eu? Disse Pereira com sarcasmo. Zé ignorou o tom. Soube que o senhor financiou a colheita do João da Palmeira. Um mau negócio, barão. Ele está quebrando. O gado está morrendo, o pasto seco, e ele é um péssimo gestor. Pereira ficou defensivo. João tem a terra mais fértil do vale, e ele tem Lúcia, que é esperta nos papéis. Lúcia era esperta o suficiente para me roubar, barão. Se ela fez isso comigo, o homem que a amou e deu tudo, o que ela fará com o senhor, que só se importa com dinheiro? Ela e João estão drenando os ativos da fazenda para pagar a ostentação deles na cidade. O senhor é o último a ser pago. Zé não estava mentindo. Estava apenas apresentando os fatos de um ângulo fatalista. O que o senhor propõe, Zé? Perguntou Pereira, a arrogância diminuindo para a preocupação. Proponho duas coisas. Primeiro, eu compro a dívida de João. Pago o senhor integralmente hoje em ouro vivo, com 10% de lucro pelo incômodo. Assim, o senhor se livra do risco, embolsa o lucro e mantém a reputação de que sempre recebe o que é seu. Pereira arregalou os olhos. Pagar a dívida era uma coisa, pagar com lucro e em ouro era outra. E a segunda coisa? Perguntou o barão, a voz esganiçada pela ganância. A segunda é um aviso. Quando eu tiver o controle da dívida, João vai tentar me pagar, ou vai ter que me dar a fazenda. Eu vou aceitar a fazenda. O senhor não vai interferir. Em troca, eu garanto que o senhor terá exclusividade na minha futura colheita. Minha terra nova naquela que acabei de registrar é pequena, sim, mas eu vou irrigar. Eu sei como tirar água do poço mais seco. E eu pago em dia, sempre.
Pereira hesitou apenas por um momento. O risco de perder tudo para João era real, e Zé estava oferecendo lucro e uma garantia de negócio futuro com um homem que parecia ter a chave do sucesso no bolso. A escolha era fácil. Fechado, Zé do Norte. O barão Pereira nunca nega um bom negócio, disse Pereira, estendendo a mão gorda. Zé apertou, seu aperto firme e calculado. Ele pagou Pereira na hora, tirando uma bolsa de couro pesada da cintura. A cena foi testemunhada por um funcionário do cartório, garantindo que o rumor se espalhasse. Zé do Norte era rico, pagava em ouro e era o novo credor de João da Palmeira. O impacto foi imediato. João estava na cidade naquele dia, tentando arranjar mais crédito para pagar o barão. Quando soube que o Zé havia comprado sua dívida, ele cambaleou na rua. Aquele caipira, ele está armando, ele não pode fazer isso! Gritava João desesperado. Lúcia tentou acalmá-lo, mas estava tremendo. Zé não estava gritando ou ameaçando. Ele estava usando o sistema. Ele não precisava queimar a fazenda. Ele precisava apenas das chaves. Zé voltou para sua pequena propriedade recém-adquirida e começou a trabalhar, mas não no sentido bruto. Ele trouxe engenho. Seu poço tinha água, mas era fundo. Ele usou a técnica que aprendeu no norte, canos e um sistema de roldanas e alavancas para elevar a água com o mínimo esforço e o máximo rendimento. Ele começou a irrigar o solo seco, plantando mudas resistentes. A terra, que todos diziam não ter valor, começou a respirar. Os vizinhos curiosos iam ver Zé trabalhando. Não era um trabalho de desespero. Era de mestre. Ele estava plantando sementes que, em meses, dariam frutos, bem na divisa da Fazenda Palmeira. Dias depois, Zé enviou um emissário formal à Fazenda Palmeira. Um dos seus novos capangas, limpo e bem vestido, entregou a João e Lúcia um documento. Era uma notificação de cobrança formal da dívida que ele havia adquirido do barão Pereira. O prazo era de 7 dias. Se não pagassem o valor total em moeda, Zé exigiria a hipoteca da Fazenda Palmeira como pagamento. João rasgou o papel em 1000 pedacinhos, espumando de raiva. Ele pensa que me assusta? Eu tenho advogados, eu tenho a lei do meu lado, gritava João. Lúcia, mais sóbria, juntou os pedaços rasgados. João, o Zé que conhecíamos, rasgaria a sua garganta. Este Zé aqui está rasgando os seus papéis. Ele está jogando o jogo que você nos ensinou a jogar. E ele está ganhando a primeira rodada. A guerra de Zé não seria na foice, seria no papel. E a primeira alfinetada foi certeira. Eles não podiam pagar a dívida e a reputação de João estava em frangalhos, pois todos sabiam que ele tinha sido salvo da ruína pelo homem que ele havia roubado. A vingança, afinal, era uma planta que precisava de irrigação estratégica. João estava em pânico. Ele tentou buscar socorro em outros agiotas e bancos rurais, mas a notícia da compra da dívida por Zé se espalhou como fogo. Ninguém queria financiar um homem que já devia ao poderoso Zé do Norte. A reputação que João havia construído como um homem de sucesso, sustentada apenas pela terra que roubara, desmoronava. Lúcia, percebendo a ineficácia das ações do marido, tentou uma abordagem diferente. Ela decidiu usar a única arma que pensou ter sobre Zé, a memória do passado e, ironicamente, sua antiga ingenuidade. Ela foi sozinha à pequena propriedade de Zé, chegando ao entardecer. Zé estava supervisionando o trabalho de irrigação, o rosto marcado pelo sol e pelos anos de aprendizado, mas sereno. Zé! Ela chamou com uma voz doce que ele não ouvia há 2 anos. Zé se virou lentamente. Seus olhos passaram por ela como se fosse um móvel antigo e empoeirado. Dona Lúcia, o que atrasa a minha propriedade? A notificação já foi entregue, o prazo corre, ele disse, a voz monótona, sem emoção. Lúcia tentou sorrir, aproximando-se, exibindo o charme que a fizera rainha da casa dele. Não seja assim, Zé. Viemos de um tempo bom, 7 anos, Zé. Você me amou, eu sei que sim, você me perdoaria se eu pudesse explicar. Explicar o quê? Que assinei um papel sem ler? Isso não se explica, se aprende. E eu aprendi muito bem. Eu perdi uma casa, Lúcia, mas ganhei uma lição. Uma lição cara, mas valiosa. Zé interrompeu sem se mexer, mantendo a distância física e emocional. Ela tentou o toque, colocando a mão em seu braço musculoso. Zé deu um passo para trás. Não me toque, Lúcia. O que restava de pureza em mim você levou junto com a escritura.
Agora só temos negócios pendentes. Se veio para negociar a dívida, sente-se e me apresente a proposta de pagamento. Se veio para flertar ou pedir perdão, está perdendo seu tempo. Eu não sou mais o homem que você roubou. Aquele morreu na estrada, disse Zé, frio como gelo. Lúcia sentiu um arrepio. Aquele não era seu Zé. O bruto estava polido e o polimento era mais perigoso. João está desesperado. Ele vai te atacar, Zé. Por favor, estenda o prazo. Ele consegue o dinheiro em 2 semanas. 7 dias é o prazo legal. Eu não serei o homem que ignora o prazo e quebra a regra. Eu jogo pela regra agora, Lúcia. É mais eficiente. Se não pagarem, eu executo a hipoteca, afirmou Zé, e virou as costas, retornando ao trabalho, deixando-a sozinha na poeira. A humilhação era o primeiro pagamento da dívida. Lúcia voltou para casa lívida. Ela percebeu que Zé não queria vingança rápida. Ele queria a destruição completa deles, feita dentro da legalidade que eles usaram para destruí-lo. O prazo de 7 dias expirou. João não conseguiu pagar. Zé pontualmente entrou com o pedido de execução da hipoteca no cartório. João, em um ato desesperado, contratou o pior advogado da cidade. Um tal de Dr. Genésio, conhecido por postergar processos, mas que não tinha moral nem competência. A defesa de João era fraca. Alegar que a dívida era injusta e que Zé havia usado de má-fé ao comprar a dívida. Zé compareceu ao tribunal rural, vestido de maneira impecável, parecendo um proprietário de terras de respeito, não um espião. Ele falou pouco, mas com precisão. Excelência, Zé começou, olhando diretamente para o juiz de paz. Eu era um homem ingênuo que perdeu tudo para a traição. Eu poderia ter voltado com a foice e o facão, mas aprendi que a lei é a única ferramenta civilizada. O senhor João devia ao barão Pereira. Eu, como empresário legítimo, paguei essa dívida com juros em ouro vivo para salvar Pereira do prejuízo. Eu me tornei o credor. Eu dei ao senhor João o prazo legal de 7 dias, conforme a lei desta comarca. Ele não pagou. Não sou eu quem está sendo injusto. Ele é que está sendo irresponsável com as finanças. Zé então apresentou a prova que Cícero o ajudara a montar. Uma contabilidade detalhada de quanto João havia dilapidado a fazenda. Olhem a fazenda Palmeira, excelência. Em 2 anos o gado diminuiu em 1/3. O maquinário está parado e enferrujado, e as colheitas foram pífias. O senhor João usou o lucro para ostentar na cidade, não para manter a propriedade que roubou de mim. Ele não pode gerir. Ele falhou. Eu peço a execução imediata para evitar a falência total da terra, que é o bem maior desta região. O juiz, um homem prático e que respeitava a propriedade, viu a lógica fria de Zé. A lei estava do lado do credor que havia agido corretamente. João e Lúcia eram claramente culpados de má gestão, além da traição inicial. A sentença veio rápida. Zé do Norte tinha o direito de tomar posse da fazenda Palmeira como pagamento da dívida. João e Lúcia tinham 48 horas para desocupar a propriedade. João ficou histérico. Lúcia desmaiou na sala do tribunal. Zé saiu do tribunal vitorioso, mas sem alarde. Ele havia usado o sistema para vencê-los. A execução do despejo foi o clímax da humilhação pública. Zé, acompanhado pelo oficial de justiça e seus 3 capangas robustos, chegou à fazenda Palmeira ao meio-dia. João, em um último ato de desespero, tentou resistir. Ele sacou um rifle velho. Você não vai entrar. Eu vou te matar, Zé. Eu te mato antes de te dar essa terra. Zé não se intimidou. Ele deu um passo à frente, com as mãos visíveis, mostrando que estava desarmado. Você está com um rifle antigo, João. Eu estou com a lei. Se atirar em mim, o que acontecerá? Você vai para a prisão, e a fazenda será confiscada pelo Estado. Eu ainda a pego no leilão. Você perde e eu ganho. Largue a arma. Você já perdeu a moral. Não perca a liberdade, disse Zé, a voz firme e controlada. A presença do oficial de justiça e a certeza da derrota esvaziaram a fúria de João. Ele chorou de raiva, jogando a arma no chão. Lúcia, pálida, observava tudo da varanda. Ela teve que recolher seus pertences. Não havia caixas de mudança, apenas trouxas improvisadas. Zé observava a cena, não com satisfação, mas com um vazio. A vitória não tinha o sabor que ele imaginava. Ele olhou para a casa, sua casa, agora contaminada pela memória da traição.
Quando Lúcia passou pela porta, carregando uma mala rasgada, ela parou em frente a Zé. Você é um monstro, Zé. Você fez isso por vingança, você não tem coração. Zé olhou para ela, e pela primeira vez ele respondeu com um toque de emoção. O coração, Lúcia, é a coisa mais burra que um homem pode ter. Eu dei o meu para você e você o trocou por papéis. Eu não sou um monstro. Eu sou a lição que você me ensinou. Agora saia da minha terra, finalizou Zé, abrindo o portão para que ela passasse. João e Lúcia saíram da fazenda, assim como Zé havia saído, humilhados, sem dinheiro e apenas com a roupa do corpo. A ironia era cruel e completa. Zé tinha a fazenda de volta, mas o jogo ainda não havia acabado. Ele tinha recuperado a terra, mas agora ele precisava recuperar a alma da propriedade e, mais importante, decidir que tipo de homem ele seria agora que havia se tornado a própria imagem do que ele detestava. Um homem que usava a malícia para vencer. Ele se sentia vitorioso, mas sujo. A fazenda Palmeira estava de volta às mãos de Zé, mas parecia um corpo sem vida. O cheiro de abandono e má gestão pairava sobre tudo. Zé andou pelos campos, verificando o estado das cercas quebradas, os pastos ressequidos, o gado doente. A vingança estava consumada, mas o trabalho real estava apenas começando. Ele havia ganho a batalha legal, mas herdado uma crise agrícola. Naquela noite, Zé sentou-se na varanda da casa que ele mesmo havia construído, o mesmo lugar onde Lúcia e João haviam trocado olhares de desdém por ele. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo coachar dos sapos e pelo vento frio. Ele estava sozinho. Os capangas ficaram na casa de peões, e Zé não tinha ninguém com quem compartilhar a vitória. Ele tirou do bolso a escritura, o papel que tanto o havia atormentado. Olhou o nome dele agora novamente, registrado como proprietário. Não sentiu alegria. Sentiu o peso da fraude que cometera no norte para construir sua fortuna e a malícia que precisou incorporar para vencer João. O coronel Cícero havia lhe ensinado que a justiça não paga as contas. Zé tinha agido fora da justiça, ou pelo menos na beira da legalidade. Ele havia usado a desonestidade para combater a desonestidade. Ele era um homem falho, como Tião havia previsto. No dia seguinte, Zé começou a implementar as lições mais valiosas que aprendera: gestão eficiente e uso de tecnologia, ainda que simples. Ele dispensou os peões preguiçosos de João e trouxe consigo seus homens do norte. Ele iniciou a recuperação do solo com um plano agressivo de irrigação, usando as técnicas que aperfeiçoara na sua pequena propriedade vizinha. A água voltou a correr para os pastos e os trabalhadores, pagos em dia e tratados com respeito, começaram a mostrar lealdade. Zé não era mais o patrão que batia e gritava, mas o líder que trabalhava ao lado, calculando e instruindo. Ele era justo com os empregados, pagando mais do que a média, mas exigindo o máximo de dedicação. A terra é generosa, mas odeia o preguiçoso, dizia Zé. Enquanto Zé focava na reconstrução, o destino de Lúcia e João começou a se desenrolar. Desabrigados e sem dinheiro, eles tentaram se estabelecer na cidade. João, arrogante, tentou usar o que restava de sua reputação para arrumar emprego, mas ninguém queria empregar um homem que devia dinheiro e era conhecido por má gestão. Lúcia tentou viver de favores, mas a inveja e o moralismo da sociedade local a condenaram ao ostracismo. Eles viviam de bicos e na miséria. Zé, no entanto, não relaxou. Ele sabia que a vingança completa viria com a exposição total. Ele tinha informações sobre o verdadeiro cúmplice de João na cidade. O Dr. Guedes, um advogado que havia ajudado a formalizar a fraude contra Zé anos atrás, garantindo que os papéis de Lúcia fossem a prova de contestação. Zé sabia que Guedes era o centro da rede de corrupção de papéis na região. Expor Guedes não apenas selaria a derrota de João e Lúcia, como também limparia a reputação de Zé de ter agido de forma ilegal ao comprar a dívida de João. Para isso, ele precisava agir com cautela e inteligência. Ele tinha que provar a trapaça inicial sem expor suas próprias manobras ensinadas por Cícero. Zé procurou Tião novamente. Tião, Guedes foi quem deu a Lúcia o caminho para me roubar. Ele deve ter documentos antigos guardados, algum registro das transações ilegais dele.
Zé teorizou. Tião, que era discreto e invisível na cidade, concordou em ajudar. Guedes guarda tudo no escritório, em uma caixa de ferro trancada, no fundo falso da estante, mas ele nunca sai sem o molho de chaves. A força bruta não funcionaria. Zé não podia arriscar invadir um escritório. Ele planejou um golpe de mestre. Zé começou a se aproximar de Guedes de forma profissional. Ele usou sua nova reputação de homem de negócios do norte para marcar um encontro com o advogado. Dr. Guedes, preciso de um advogado competente para cuidar dos meus próximos investimentos na região. Soube que o senhor é o melhor, disse Zé, lisonjeando o ego de Guedes. Guedes, sempre ganancioso, mal podia esperar para ter um cliente rico como Zé do Norte. No encontro, Zé falou sobre a compra de terras vizinhas, sobre como evitar impostos e sobre a importância de documentação perfeita. Ele deu a entender que precisava de papéis criativos. Doutor, o senhor sabe o que é preciso para ser bem-sucedido na roça. Não é só colher, é saber plantar a dúvida legal. O senhor não faria negócios por baixo do pano, certo? Perguntou Zé, piscando. Guedes riu, confortável com a alusão à corrupção. Tudo é negociável, Zé. Depende do quanto você está disposto a pagar pelo silêncio. Zé passou então a fazer pequenos negócios com Guedes, sempre em dinheiro vivo, sempre exigindo a máxima discrição. Ele estava se infiltrando. Ele observava a rotina de Guedes, seus hábitos. Em uma tarde de domingo, quando Guedes estava na missa para manter as aparências, Zé e Tião colocaram o plano em ação. Zé havia subornado o guarda-livros de Guedes, que estava descontente com a falta de pagamento de um bônus. O guarda-livros deixou a porta dos fundos destrancada. Zé e Tião entraram no escritório. Zé não usou força para arrombar o cofre de Guedes. Ele usou o que havia aprendido no norte: manipular. Ele havia trocado sutilmente a chave mestra de Guedes por uma cópia idêntica dias antes. A cópia era a chave de um armário velho. Zé usou a chave original que Guedes pensava ter consigo para abrir o cofre. Lá dentro, na caixa de ferro, estavam os segredos. Não apenas os papéis que formalizavam o roubo de Zé, mas registros de corrupção envolvendo outros fazendeiros, fraudes fiscais e subornos. Zé pegou o documento que precisava. A prova de que Lúcia e João haviam transferido a propriedade com base em um acordo fraudulento, usando o nome de Zé para obter empréstimos inexistentes e desviar fundos antes mesmo de casarem. A traição não foi um erro, foi um projeto. Ele pegou uma cópia do registro de transferência da Fazenda Palmeira, que mostrava a assinatura de Zé falsificada e reconhecida por um tabelião subornado por Guedes. Era a prova que ele precisava para limpar seu nome completamente. Zé saiu do escritório sem deixar rastros. Ele não roubou dinheiro, ele roubou evidências. A lição de Cícero era clara: ataque o poder, não o bolso. No dia seguinte, Zé não confrontou Guedes. Ele levou as cópias dos documentos para o juiz de paz, junto com um dossiê anônimo contendo as provas de todos os crimes de Guedes. A queda de Guedes foi espetacular e pública. O advogado, pego em flagrante com evidências irrefutáveis de corrupção, foi preso. A notícia correu como um raio. O advogado que ajudava os trapaceiros era um trapaceiro maior. Com a prisão de Guedes, a verdade sobre a traição de Lúcia e João veio à tona com clareza. Não eram apenas golpistas, eram criminosos com conexões corruptas. O nome de Zé, que havia sido manchado pela vergonha de ser o burro que perdeu tudo, foi reabilitado. Ele não era ingênuo, ele foi vítima de uma rede criminosa. João e Lúcia, já na miséria e sem o apoio do advogado, foram formalmente acusados. Zé não os perseguiu para a prisão, a lei fez isso por ele. Zé se sentou na varanda da Fazenda Palmeira, observando seus peões trabalhando. A terra estava melhorando. Ele tinha vencido o inimigo e, mais importante, havia provado sua honestidade intrínseca, mesmo que tivesse usado meios falhos para chegar lá. Ele havia usado o sistema de trapaça para restaurar a ordem, mas a vitória veio com um custo emocional. Ele se sentia distante, incapaz de confiar. Ele era um homem transformado, mais esperto e rico, mas com o coração blindado. Ele era um empresário de sucesso, mas estava solitário. A força bruta havia voltado para casa, mas a ingenuidade do Zé de antes
jamais retornaria. E ele sabia que, para realmente ser justo, ele precisava desfazer a última manobra de Cícero, o dinheiro fácil. Ele precisava reconstruir sua vida com o trabalho, não apenas com a estratégia. Com a fazenda Palmeira saneada legalmente e os traidores fora do caminho, Zé precisava lidar com o legado de sua própria ascensão. A fortuna que trouxera do norte, embora útil para comprar a dívida de João, era produto de manipulações e acordos escusos com o coronel Cícero. Zé, o homem que prezava o suor honesto, não conseguia se sentir em paz com esse dinheiro. Ele começou a investir pesadamente na fazenda Palmeira, não em luxo pessoal, mas na infraestrutura. Comprou gado de raça, investiu em ferramentas de irrigação mais avançadas e começou a recontratar os antigos empregados que Lúcia e João haviam dispensado. Ele pagava bem, garantia boas condições de moradia e dava incentivo pela produtividade. Zé estava tentando forçar a redenção através do trabalho. Ele acordava antes do sol, não para dar ordens, mas para ser o primeiro a pisar no campo. Ele voltava a ter o cheiro de terra, não de papel. Seus peões viam o patrão, o Zé do Norte esperto, voltando a ser Zé, o trabalhador. No entanto, o olhar das pessoas da roça o incomodava. Eles o respeitavam, sim, pelo dinheiro e pela vitória, mas havia uma distância, uma desconfiança. Eles o viam como o homem que tinha ido ao inferno da esperteza e voltado transformado, alguém que não era mais completamente um deles. Zé, para provar sua pureza, tomou uma decisão radical. Ele convocou uma reunião com os fazendeiros vizinhos, algo inédito na região. Vizinhos, começou Zé parado em frente à porteira da Palmeira. Eu voltei para a minha terra. Ela estava doente, mas vai se curar. Eu venci uma batalha de papel, mas a vitória verdadeira só vem com o trabalho e a comunidade. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu sei que minha ascensão foi rápida, mas o dinheiro que eu usei para comprar a dívida de João não é o dinheiro que eu quero para reconstruir a Palmeira. É dinheiro sujo, feito de acordos que não me orgulho. Por isso, farei algo que pode parecer loucura. Zé revelou uma quantidade significativa de ouro e joias que havia acumulado no norte, o núcleo da fortuna que Cícero o ajudara a construir. Este dinheiro vai ser usado para fundar uma cooperativa de crédito rural aqui na cidade. Será administrada por um comitê de fazendeiros honestos, e eu ficarei de fora da administração. O objetivo é que nenhum de vocês, meus vizinhos, precise recorrer a agiotas como o João ou advogados corruptos como Guedes para financiar suas colheitas. Eu quero que o trabalho de vocês, o suor, seja o que determine o sucesso, não a malícia. A proposta chocou a todos. Aquele era um ato de caridade, mas para Zé era um ato de purificação. Ele estava devolvendo o dinheiro sujo para a comunidade que ele amava, garantindo que ele só teria o lucro de seu trabalho honesto. Os fazendeiros, céticos inicialmente, viram a seriedade no olhar de Zé. Ele estava disposto a abrir mão de uma fortuna pessoal para fomentar a justiça na roça. Tião, presente na reunião, foi o primeiro a chorar. Ele é bom, gente. Ele pode ter sido mordido pela cobra, mas não virou veneno. A cooperativa foi estabelecida. Zé não a administrava, mas se tornou seu maior cliente, usando-a para financiar a expansão legítima da Palmeira. Com o tempo, ele se tornou o pilar da comunidade, não por ser rico, mas por ser justo. Ele usava a inteligência aprendida no norte para estruturar a cooperativa, garantindo que ela fosse à prova de fraudes. A história se espalhou, e a desconfiança deu lugar ao respeito genuíno. Zé não era mais o Zé do Norte, mas o Zé da Palmeira, o homem que se levantou da traição. Enquanto Zé se redimia através do trabalho e da generosidade, Lúcia e João afundavam. João tentava culpar Zé pela sua desgraça, mas o povo da roça sabia a verdade. Sem dinheiro e sem reputação, eles se tornaram mendigos de porta em porta na cidade, vivendo da compaixão que Zé havia evitado demonstrar. Um dia, Zé estava na cidade comprando suprimentos. Viu João e Lúcia na praça. Eles estavam sujos, magros, pedindo esmola. Lúcia estava irreconhecível. A beleza que a fizera rainha havia desaparecido, substituída pela dureza da miséria. João o viu e tentou se esconder. Lúcia, no entanto, levantou a cabeça. Ela não pediu dinheiro, mas falou a voz rouca. Você venceu, Zé, olhe para nós, você nos destruiu. Zé parou.
Ele sabia que esta era a cena final, o momento que ele havia sonhado na estrada. Mas o ódio havia se esvaído, substituído pela compaixão fria. Eu não destruí vocês, Lúcia. Eu apenas parei de construir a vida de vocês. Vocês escolheram o caminho fácil, o roubo. Eu escolhi o caminho difícil, o aprendizado e o trabalho. O que vocês são hoje é o resultado da escolha de vocês, não da minha vingança. A vingada já aconteceu quando vocês tiveram que sair da fazenda por causa de um papel que eu aprendi a ler, disse Zé, a voz firme e inabalável. Ele não lhes deu dinheiro diretamente, pois sabia que seria apenas um incentivo à miséria. Ele chamou um dos seus peões e lhe deu instruções. Dê a eles um trabalho temporário na cooperativa da cidade, limpando e ajudando na manutenção. Se eles aceitarem o trabalho honesto, que paguem por um lugar para viver. Se não aceitarem, deixe-os em paz. Eu não os condeno à miséria, mas não os financiarei na preguiça. O peão foi e ofereceu o trabalho. João, orgulhoso demais e preguiçoso demais, rejeitou. Eu não sou servente de Zé. Lúcia, no entanto, olhou para o peão. A perspectiva de um prato de comida e um teto era mais forte que o orgulho. Ela aceitou. Ela começou a trabalhar na cooperativa, recomeçando na base, sob o olhar constante da comunidade, mas com a chance de se reabilitar pelo suor que ela tanto desprezara. Zé viu isso de longe. Sua vingança não era a morte deles, mas forçá-los a encarar a única verdade que ele sempre conheceu: o trabalho. Ele estava falho, pois usou a malícia para chegar ali, mas agora ele usava a inteligência para restaurar o equilíbrio moral. Zé voltou para a fazenda Palmeira. Ele havia fechado o ciclo da vingança e aberto o ciclo da reconstrução. Ele era o Zé bruto que amava a terra, mas agora com a sabedoria de um coronel e a justiça de um fazendeiro honrado. A roça havia recuperado seu herói, e ele estava pronto para o próximo capítulo. A fazenda Palmeira floresceu sob a nova gestão de Zé. Ele não apenas recuperou a produtividade da terra, mas a elevou a níveis inéditos na região. Seu sucesso era evidente, e ele se tornou o exemplo de que a inteligência, quando aliada ao trabalho duro e à ética, era invencível. A cooperativa prosperou. Zé manteve sua promessa de não interferir na gestão, mas oferecia aconselhamento estratégico, usando as lições de finanças e legalidade que aprendera no norte. Os fazendeiros vizinhos, livres das garras dos agiotas, viam seus lucros crescerem. A comunidade estava mais forte e unida do que nunca. O crescimento de Zé, no entanto, começou a atrair atenção indesejada de fora. O coronel Cícero, seu antigo mentor, havia ouvido falar da prosperidade e, mais importante, da nova cooperativa de crédito rural que Zé havia criado com o dinheiro sujo dele. Cícero via a cooperativa como um obstáculo aos seus próprios métodos de expansão territorial e endividamento de pequenos produtores. Uma carta chegou à fazenda Palmeira. Era de Cícero. O tom era amigável, mas a ameaça era implícita. Cícero exigia uma reunião para discutir uma parceria na cooperativa e ameaçava revelar as origens fraudulentas de parte do dinheiro inicial de Zé, caso ele se recusasse. Zé sabia que o jogo final havia chegado. Ele não podia permitir que Cícero contaminasse a cooperativa, nem que sua redenção fosse destruída por um ataque à sua reputação. Ele tinha que usar toda a sua inteligência para vencer Cícero, o único homem que o havia superado em esperteza. Ele respondeu à carta, aceitando o encontro, mas ditando as regras. O encontro seria na sede da nova cooperativa, em plena luz do dia, na frente do comitê de fazendeiros. Cícero chegou à cidade com pompa, acompanhado de 2 capangas armados, trajando roupas de seda e ostentando anéis de ouro. Ele esperava intimidar Zé e os caipiras. O comitê da cooperativa, composto por fazendeiros sérios e experientes, recebeu Cícero na sala de reuniões. Zé estava sentado à cabeceira, calmo. Ele vestia roupas simples, mas limpas, e seu olhar era o de um mestre. Cícero foi direto ao ponto. Zé, meu ex-pupilo, estou aqui para te parabenizar pelo sucesso. Mas percebi que você está usando meu capital para criar uma instituição que compete com meus interesses. Eu quero 50% de participação na cooperativa, em troca do meu silêncio sobre como você conseguiu o dinheiro para começar. A sala ficou tensa.
Os fazendeiros olharam para Zé esperando a confissão. Zé sorriu levemente. Era a primeira vez que ele sorria de verdade em anos. Coronel Cícero, você me ensinou muito e sou grato. Mas a primeira lição que aprendi foi que confiança não existe e que todo negócio deve ser à prova de papel. Você cometeu um erro grave ao vir aqui com ameaças. Zé pegou um documento na mesa, que ele havia escrito e registrado dias antes. O dinheiro que usei para fundar a cooperativa foi, de fato, fruto de negócios que fiz sob sua tutela no norte. Eu admito. E por isso, quando fundei a cooperativa, eu registrei a doação como um fundo de compensação moral, com a cláusula de que, se a origem do capital fosse questionada, o doador seria obrigado a provar que a fonte era legítima. Cícero bufou. O dinheiro está limpo, sou um empresário. Não, coronel. Você não é. Você me ensinou a forjar documentos e a roubar através de papéis. Eu sei exatamente como você obtém seu dinheiro, e você sabe que eu sei. O capital que você me deu era ilegalmente adquirido através de mineração clandestina e extorsão. Eu tenho cópias dos documentos que provam isso, guardadas em local seguro, caso algo me aconteça. Zé olhou para o coronel, que estava pálido. Você me forçou a ser esperto, Cícero. Agora use essa esperteza. Se você me ameaçar ou a cooperativa, eu não apenas perco a cooperativa, mas você perde tudo, pois serei testemunha de todas as suas fraudes para a Justiça do Norte. A diferença é, você perderá sua fortuna e sua liberdade. Eu, se perder, perco apenas um fundo que já considerava sujo e volto a trabalhar na minha terra, que é o que eu sei fazer. A jogada de Zé era brilhante. Ele havia usado o próprio medo de exposição de Cícero, a mesma tática que o coronel usava, contra ele mesmo. Ele se colocou em uma posição onde a única maneira de Cícero sobreviver era se render. Seu bastardo! Rosnou Cícero. Não, coronel. Eu sou o aluno que superou o mestre. A cooperativa está protegida e seu segredo também. Você não pode me tocar e não pode tocar neste lugar. Aceite a sua derrota e volte para o norte, finalizou Zé sem levantar a voz. Cícero se levantou derrotado. Ele viu nos olhos dos fazendeiros o respeito e a lealdade a Zé. Ele percebeu que aquele homem bruto havia aprendido a usar a inteligência e, mais perigoso, a ética como escudo. Cícero partiu sem dizer uma palavra, sabendo que havia criado seu próprio carrasco. Com a ameaça final removida, Zé pôde finalmente se dedicar à vida que ele havia lutado para ter. A Fazenda Palmeira se tornou um centro de excelência, e Zé, o homem que não tinha estudo, tornou-se o conselheiro mais respeitado da região. Lúcia, por sua vez, continuou trabalhando na cooperativa. Ela nunca recuperou a confiança da comunidade, mas encontrou uma paz tênue no trabalho. Ela não tinha mais o luxo, mas tinha a dignidade do suor. João, sem o apoio de ninguém, sumiu no interior, consumido pelo fracasso e pelo orgulho. Zé nunca se casou novamente. Ele aprendeu que o amor na roça, assim como o gado, precisava de cuidado e inspeção constante. Ele não estava mais disposto a arriscar seu coração. No entanto, ele não estava sozinho. Tião e os novos peões leais se tornaram sua família. Zé passou o resto de seus anos ensinando. Ele não ensinava sobre o dinheiro rápido, mas sobre a importância de ler os documentos, de confiar no seu trabalho e de usar a esperteza para proteger a honestidade. O homem que saiu apenas com a roupa do corpo voltou para não apenas recuperar sua fazenda, mas para semear a justiça em toda a roça. Ele era a prova viva de que a força bruta só te leva até a porteira, mas a inteligência te faz dono da terra. Zé, agora com rugas no rosto e o corpo ainda forte, estava na varanda da Fazenda Palmeira, observando a colheita farta. Ele pegou um pedaço de terra, cheirou e sorriu. A terra não mente. Ele podia ter sido falho em sua jornada, corrompido momentaneamente pela malícia para sobreviver, mas a terra o trouxe de volta à sua essência. Um homem justo que aprendeu que o verdadeiro poder reside na sabedoria e no caráter. Ele era o Zé da Palmeira, o homem que a roça nunca mais esqueceria. Zé, um homem da roça de 32 anos, perde tudo para a traição de sua esposa Lúcia e do agiota João. Humilhado e sem nada, Zé é forçado ao exílio no norte,
onde ele se torna pupilo do corrupto coronel Cícero, aprendendo sobre a escola da malícia, como usar a lei e o papel para obter poder. Zé, agora o Zé do Norte, retorna à roça com uma fortuna e um plano cirúrgico. Ele compra a dívida de João, executando a hipoteca legalmente e retomando sua fazenda, humilhando os traidores publicamente e restaurando seu nome. No auge da vitória, Zé se redime, limpando seu nome ao expor a rede de corrupção que o vitimou e usando seu dinheiro sujo para fundar uma cooperativa justa para a comunidade. Ele finalmente enfrenta seu mentor, Cícero, vencendo-o com estratégia pura e ética. Zé prova que um homem pode ser bruto e bom, e que a maior força não está no músculo, mas na capacidade de aprender e aplicar a justiça com inteligência. Os anos se tornaram estações, e as estações se tornaram uma colheita contínua de sucesso na Fazenda Palmeira. Zé não era mais o fazendeiro, mas o arquiteto da prosperidade. Ele havia transformado a propriedade dilapidada em um modelo de gestão rural para todo o estado. As notícias de seu retorno e de sua justiça se tornaram lenda, contadas nas noites de lua cheia, nas varandas e nas rodas de chimarrão. A cooperativa, batizada de A Roça Forte, era um sucesso estrondoso, financiada pelo Fundo Zé, como o povo chamava o dinheiro que ele havia doado. Zé garantia que todos os fazendeiros tivessem acesso a juros justos, protegendo-os de novas figuras como João e Guedes. Sua falha, o dinheiro sujo usado para criar o fundo, havia gerado o maior bem para a comunidade. A dualidade de Zé era seu legado. Ele provara que é possível usar a malícia aprendida para proteger a bondade inata. Entretanto, o sucesso material não preencheu o vazio que Lúcia havia deixado, ou mais precisamente, o vazio que a traição havia cravado em sua alma. A grande casa da fazenda era sempre impecavelmente limpa, mas silenciosa demais. Zé jantava sozinho, lia seus livros de contabilidade e lei. Agora ele lia tudo, linha por linha, e se deitava sem ninguém para compartilhar o peso do dia. Ele tinha a força de 1000 homens, mas a solidão de um eremita. Tião, que se mudara para uma pequena casa na divisa da Palmeira, era o único que ousava tocar na ferida. Zé, disse Tião uma tarde enquanto consertavam uma cerca, você é o homem mais rico e mais respeitado da roça, mas o seu sorriso é o mais raro. Você tem medo de quê? O coronel Cícero está a 500 léguas e João apodrece na sombra. Zé apertou o arame farpado, o olhar perdido no horizonte. Não tenho medo deles, Tião. Tenho medo de quem eu me tornei para vencê-los. Aquele Zé que saía daqui para o trabalho e voltava para a mulher. Aquele Zé era um burro, mas ele era inteiro. Este aqui é esperto, mas é um homem de guerra. E um homem de guerra não sabe viver em paz. Mas você escolheu a paz, Zé. Você devolveu a sua pureza à terra com o seu trabalho, argumentou Tião. O trabalho me limpa, Tião, mas o passado me suja. A ingenuidade que perdi não volta, e sem a ingenuidade como se confia de novo? Zé tinha se transformado em um guardião da desconfiança. Ele tratava as mulheres com extrema cortesia, mas mantinha uma barreira intransponível. A lição de Cícero de que o papel é a corrente mais forte havia se transformado na crença de que a desconfiança é o único escudo. A história do Zé da Palmeira servia de modelo para os jovens. Ele não apenas lhes ensinava a cultivar, mas também a ler contratos, a calcular juros e a entender seus direitos. Seu maior orgulho era ver a nova geração de agricultores não apenas suando, mas também pensando. Um dia, a cooperativa organizou uma festa de arrecadação para construir uma escola rural. Zé, como o benfeitor principal e figura de proa, teve que comparecer. Foi lá que ele viu Lúcia. Lúcia continuava a trabalhar na manutenção da cooperativa. Ela estava longe da miséria total, mas a vida a havia marcado. Ela não tinha mais o brilho sedutor, mas a pele bronzeada pelo sol e as mãos calejadas mostravam que ela havia, finalmente, encontrado a redenção no esforço. Ela não usava mais roupas caras. Estava com um vestido simples e limpo. O encontro não foi planejado. Zé estava se afastando da multidão, e Lúcia estava limpando uma mesa. Seus olhos se cruzaram. Não houve ódio,
nem súplica. Apenas o reconhecimento mútuo de duas pessoas que haviam passado pelo inferno e sobrevivido. Lúcia quebrou o silêncio sem olhá-lo diretamente. Obrigada, Zé, por me dar o trabalho. Eu sei que não merecia. Zé hesitou. Ele poderia ter dito que era justiça. Ele poderia ter dito que era pena. Mas a verdade era mais complexa. Você me roubou o futuro, Lúcia, mas me deu o passado que eu precisava. O suor tem gosto melhor quando a gente sabe o que perdeu. Eu não te perdoei pelo que você fez a mim. Eu perdoei o homem que eu era. E o que você faz agora, Lúcia, é por você. Não por mim, disse Zé. Ele se sentia leve. Ele havia liberado o último cisco de amargura. A vingança estava finalmente completa. Lúcia não era mais um alvo. Era uma sombra do passado que havia aprendido sua lição. Lúcia acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Zé a deixou. Ele percebeu que a verdadeira redenção dele não era a punição dela, mas o fato de que ele não precisava mais dela para definir quem ele era. A filosofia de Zé era clara. A força sem inteligência é servil. A inteligência sem ética é destrutiva. Ele havia alcançado o equilíbrio, a fusão do bruto com o letrado. Em seu aniversário de 40 anos, 8 anos após seu retorno, a comunidade se uniu para presenteá-lo, não com um objeto de valor, mas com um monumento simples, feito de pedra local, erguido na entrada da fazenda Palmeira. O monumento era uma escultura em baixo relevo. De um lado, um homem curvado, suando, plantando uma semente, o Zé ingênuo, puro trabalho. Do outro lado, o mesmo homem, ereto, lendo um livro e segurando um mapa, o Zé do Norte, puro intelecto. No centro, unindo as duas imagens, havia a figura de uma mão forte, firme, oferecendo uma semente de milho. Sob a escultura, estava gravada uma frase que o próprio Zé havia dito a um jovem fazendeiro. A terra é o único juiz que não aceita suborno. Você pode enganar os homens com papel, mas não pode enganar a colheita com preguiça. Durante a inauguração, o velho Tião subiu no palanque para falar em nome de todos. Zé não é nosso patrão, é nosso mentor. Ele perdeu tudo para se tornar mais do que tinha. Ele nos ensinou que a força do braço tem limite, mas a força da mente não. Ele saiu daqui sem nada e voltou com a força da lei. Mas ele nos ensinou que a força de caráter é o que permanece. Ele nos ensinou a não sermos mais ingênuos, mas sem perdermos a justiça. Zé, emocionado, levantou-se para falar. Ele olhou para a estátua, vendo toda a sua jornada ali. A perda, a raiva, a malícia, a redenção. Eu voltei para casa para vingar a burrice que me fez perder a palmeira. Começou Zé, a voz embargada. Eu pensei que precisava de dinheiro e de força para ser alguém. Eu aprendi a ser duro, a não confiar. Mas a terra me lembrou o que é real. Ela me ensinou que o que você planta, você colhe. E se eu plantar só a malícia, eu vou colher o ódio. Se eu plantar a justiça, eu colho o respeito. O maior ensinamento não foi o coronel Cícero quem me deu, foi a traição. Ela me tirou o que eu achava que era meu e me forçou a construir um homem melhor. Um homem que sabe usar a força, sim, mas a usa para proteger a justiça. Zé fez uma pausa e olhou para o horizonte da fazenda, verde e vibrante. Esta terra aqui não é só a fazenda Palmeira. É a escola onde eu aprendi a ser homem. Eu não estou mais sozinho. A minha família é esta terra e são todos vocês. Eu sou falho, sim, mas a falha me fez crescer. E enquanto houver sol e água, eu serei o guardião desta roça. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho e laranja. Zé sentiu a brisa fresca da noite e o cheiro doce do milho maduro. Ele havia perdido a inocência, mas havia conquistado algo infinitamente mais valioso, a sabedoria. Ele não era mais um bruto ingênuo, mas um líder justo. A ingenuidade havia morrido na estrada, mas a essência do Zé bom de coração havia retornado, protegida pela armadura da inteligência. Ele finalmente estava em paz, pronto para viver seu legado. A jornada de Zé é um estudo profundo sobre a transformação do caráter sob pressão e a busca pela redenção em face da injustiça. Inicialmente apresentado como um arquétipo do homem da roça, forte, ingênuo e puramente ético, Zé é brutalmente despojado de tudo pela traição meticulosa de sua esposa, Lúcia,
e do agiota João. Essa traição não é apenas material, mas moral, quebrando sua fé na confiança. O exílio forçado de Zé para o norte, onde ele se torna pupilo do coronel Cícero, representa o ponto de inflexão de sua jornada. Ele é introduzido à escola da malícia, aprendendo que o poder real reside no conhecimento legal e na manipulação financeira, e não apenas na força bruta. Zé se torna temporariamente uma versão de seus inimigos, calculista, desconfiado e disposto a usar meios eticamente questionáveis, como documentos forjados, para atingir seu objetivo. Esta fase cumpre a regra de que o protagonista é falho, usando a desonestidade para combater a desonestidade. O retorno de Zé como o Zé do Norte é um mestre em estratégia. Ele não recorre à violência, mas usa a legalidade e a malícia aprendida para comprar a dívida de João e executar a hipoteca da Fazenda Palmeira, virando o jogo de trapaça contra seus criadores. A humilhação pública de João e Lúcia, forçados a sair da terra com a roupa do corpo, sela a vingança, feita dentro das regras do sistema que eles usaram. Contudo, a verdadeira complexidade da história reside na redenção pós-vitória. Zé reconhece o peso moral da fortuna que herdou e usa esse dinheiro sujo para fundar a cooperativa A Roça Forte. Esse ato não é apenas caridade, é um processo de autopurificação e a criação de uma barreira ética contra a corrupção na roça. Ao fazer isso, Zé transforma seu maior erro, o dinheiro de Cícero, em seu maior legado. O clímax moral ocorre quando Zé derrota Cícero, não pela força, mas pela inteligência e pela ética. Ele usa as próprias táticas de exposição do coronel para se proteger, provando que superou o mestre ao fundir esperteza com integridade. O encontro final com Lúcia demonstra que Zé não busca mais vingança. Ele busca o equilíbrio e a paz interior, baseada no respeito ao trabalho honesto.